Amigos, seja bem-vindo à nossa programação. Renan Santos, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Bom dia, uma honra estar aqui contigo. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia. E sim, sou o pré-candidato à presidência da República. Não é a vereadora, não é a deputada. Não. Não. E já aparece nas pesquisas, não é isso, Renan? Com 2 meses de pré-campanha e nunca tendo concorrido a nada antes. Nunca? Nunca. Primeira vez? Primeira vez. O pessoal falou assim, Renan, você não ganharia nem para síndico de prédio. Nem para eleição de síndico de prédio eu disputei. E com certeza eu perderia para síndico, mas para presidente eu ganho. Mas você fala com uma convicção que assusta a gente. Para presidente ganha. Presidente ganha, síndico de prédio não. Deixa eu lhe... Sou um péssimo morador de prédio. Renan, deixa eu lhe perguntar. Não seria bom começar, como diz o Matur, pelo começo? Vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, faz um trabalho, aí já tem uma história para contar, aí você vai sair logo para presidente. É uma pergunta. Por quê? Sim, porque eu já faço política há 11 anos. Eu fundei o Movimento Brasil Livre, que foi um movimento político que derrubou a Dilma Rousseff. Portanto, eu sei mobilizar as pessoas. Para fazer o impeachment da Dilma, eu tive que me articular com o Congresso, ou seja, eu sei fazer política. Depois a gente recebeu todas as tentações de ser convidado para participar do governo Temer, depois fomos convidados a se juntar ao grupo A, B ou C, e sempre resistimos às tentações, ou seja, eu tenho resiliência para não cair na tentação do dinheiro ou da fama fácil. Depois eu precisei montar um partido, coisa que vários presidentes da República, ou mesmo lideranças políticas tentaram e não conseguiram. Eu consegui. Portanto, eu tenho toda a parte boa da experiência política, sem a parte ruim de ter tido um cargo para mamar, como muitos fizeram. Então sim, eu não apenas sou qualificado, eu sou o que tem as melhores propostas, eu sou mais inteligente e eu sou o melhor líder de todos eles. Sei. Rapaz, que partido é esse? Gostaria que você falasse um pouquinho. Partido Missão? Missão. Que partido é esse? Como é? Foi fundado... Qual é a doutrina? Qual é a filosofia? O Partido Missão, ele é uma direita, ou seja, ele está à direita, mas ele tem uma direita com uma perspectiva brasileira. Por que uma perspectiva brasileira? Veja, muitos grupos de direita só querem imitar o que é feito nos Estados Unidos. Ah, o Trump pulou da ponte, aí vai lá um monte de bolsonaristas vai pular da ponte junto. Nós não somos nada disso. Nós pensamos em soluções brasileiras para problemas brasileiros. E mais, as soluções que a gente pensa, não é assim, eu tenho que pensar a solução de direita para isso. Eu falo, não, eu quero procurar o que funciona. Mas naturalmente, como a gente fala muito em lei e ordem, em destruir crime organizado, em leis duras para bandido, muita gente fala, vocês são de direita, a gente, tá bom, então somos. Entendeu? Mas as soluções que a gente tem pro Brasil são soluções que funcionam. E aí a gente escreveu livros. Então a gente tem 6 livros de proposta publicados, chama Livro Amarelo. É um calhamaço, tem mais de 1000 páginas publicadas, com mais, assim, centenas de pesquisadores jovens ao redor do Brasil. Então a gente produz nosso próprio programa, a gente produz nosso conteúdo. Sabe o que a gente é? Autossuficiente. Então a gente montou um partido sem pedir para ninguém, montamos nosso programa político, ou seja, as nossas propostas sem pedir ajuda de ninguém, nos posicionamos sem ter que pedir pinico para ninguém. Ah, posso falar isso? Não temos dono. A gente é livre. E por ser livre a gente constrói o que quer e faz o que quer. Certo. Agora, tá me vindo à mente, eu vou pular aqui, sendo uma pergunta para daqui a pouco, mas tá me vindo à mente agora, eu vou lhe questionar. Qual é a sua posição sobre fundo partidário e fundo eleitoral? São duas. No longo prazo, nós precisamos extinguir ambos. No curto prazo, nós temos que usar ambos como um instrumento para melhorar a administração pública. Aí o senhor vai falar, o que você quer dizer com isso? Hoje, o senhor é um cara que cobre política. Hoje, o fundo partidário e o fundo eleitoral são determinados pelo número de deputados que um partido elege, certo? Portanto, o presidente de um partido, ele monta o partido para eleger deputados, certo? E aí, o que ele faz? Ele lança qualquer idiota para deputado federal, desde que o idiota seja popular e traga votos, certo? Aí, para que serve um prefeito para um partido? O prefeito é um cara que é usado pelo partido para apoiar o deputado, certo? O prefeito ajuda o deputado a ganhar. O deputado ganha a eleição, tendo vários prefeitos que ele apoia, ele manda emenda para esse prefeito, o prefeito ganha a eleição e depois ajuda ele, bota a máquina da prefeitura para ajudar o deputado. Pois bem, isso faz com que as nossas cidades sejam mal administradas. O que eu vou fazer que é uma revolução? Isso vai mudar a política no Brasil. O fundo partidário, o fundo eleitoral, nos próximos 10 anos, ele será determinado, ou seja, o partido vai ganhar, conforme o prefeito do partido melhore índice de segurança, saúde, educação e saneamento básico. Cada índice que ele melhora, ele ganha um ponto. Esse ponto é ponderado pelo tamanho da cidade. Ou seja, a cidade é muito grande, ele ganha muitos pontos. E aí o partido vai ter qual estímulo? Não lançar um idiota para deputado federal. São Paulo lança um tiririca, qualquer lugar tem um idiota ou um cara que fica comprando o voto da população com emenda. O foco vai ser em botar prefeito bom que bate meta de desempenho. Aí melhora a cidade, melhorando a cidade, melhora a economia da cidade. Melhorando a economia da cidade, o que acontece? Os lugares dependem menos do governo federal e a gente elege políticos melhores. Com políticos melhores, não só diminuir a corrupção, mas a gente volta a coisa séria. Isso é uma revolução que nós vamos fazer. Que é o seguinte, chegar para esses dirigentes partidários
Eu sou presidente de partido agora, há 2 meses. Eu nem fui chamado para conversar com os caras. Partido, Do Missão, isso, da Missão, na verdade, a gente coloca o nome no feminino, agora eu errei. Eu sou presidente de partido, nunca fui chamado para conversar com os caras, porque o jogo dos caras é isso aqui, ó. Ele tá falando em dinheiro, pessoal. Eles querem grana, grana. Ele tá acompanhando nas redes sociais. Os caras querem grana. Eu tô sacudindo o dedo aqui, ó, mexendo o polegar. Grana. Geld, money, pengar, várias línguas diferentes. La Plata, eles querem grana. E aí grana vem com o deputado. E aí eles estão pouco se lixando se as cidades estão ruins. E a gente muda a vida das pessoas nas cidades. Exatamente. Então é isso que eu vou fazer para mudar o fundo partidário eleitoral. Depois, se a gente melhorar as cidades, aí a gente pode excluir isso. Mas... Sei, tudo bem. Ô, Renan, são perguntas que a gente deveria ter feito logo no começo da nossa fala. Vamos lá. Que partido é esse? Né? E quem é você? Você é natural de Sobral, de Fortaleza, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná. De onde você vem? De onde você sai? Eu saí de um bairro operário, na zona leste de São Paulo, bairro de italiano chamado Moca. Minha família é de lá. Meu pai é advogado, minha mãe é psicóloga. Sou oriundo da classe média. Estudei e fiz faculdade de Direito na USP, prestigiada a faculdade de Direito da USP. Larguei, aprendi política lá. Comecei a ser empresário muito cedo. Perdi e ganhei, como todo brasileiro que tenta empreender. Lutei muito. Me conscientizei politicamente dos problemas do Brasil. Sempre gostei muito de ler. Sou músico, sou compositor, sou escritor. Sou fundador de startup, a gente criou o aplicativo, sou editor-chefe da maior revista da segunda maior revista de cultura e arte do Brasil, e política, que é a revista Valete, só perde hoje pra Piauí, que é do Banco Itaú, nem tem muito como competir em tamanho ali, os caras têm dinheiro infinito. Sou fundador do Movimento Brasil Livre, o movimento derrubou a Dilma Rousseff, e sou fundador do Partido Missão. Você também é do movimento do MBL? Sim. Então a turma do MBL montou o Partido Missão, a molecada do MBL. Então fundei muitas coisas, me considero uma pessoa muito capaz. Mas vocês criaram um partido rapidinho, porque o próprio presidente, enquanto o presidente Bolsonaro tentou e não conseguiu, e vocês conseguiram assim? Exato, com muito menos dinheiro, com muito menos gente. Aí você vai me perguntar como? Como? Aqui, ó, na cabeça, tutano. Não adianta, ó, o senhor vai lembrar uma propaganda nos anos 90, muito famosa, da Pirelli, aquela fábrica de pneu. A propaganda era assim: potência não é nada sem controle. Do tipo, não adianta ter um carrão com muito motor se ele não vai fazer curva. Precisava de um pneu bom. Ou seja, fama, o que o Bolsonaro tinha, não é nada sem inteligência. O que adianta ter um monte de seguidor se ele não sabia como fazer o partido? Aí ele não montou, eu montei. Porque eu sou mais inteligente do que ele. Esse cara é jovem, para a sua idade, pode? 41 anos. É muito jovem, né? Ele tá disposto pelo jeito, pela sua fala, tá muito disposto. Tô, porque vai pra cima, né? Vou pra cima, a gente tem muito pouco tempo. A gente tem muito pouco tempo. Porque eu te falo assim, o Brasil tem uma última janela para se tornar um país importante de primeiro mundo. O mundo vai mudar muito. Tá vindo inteligência artificial e tá vindo várias tecnologias que quem tiver essas tecnologias e os recursos para usar elas vai ficar muito na frente dos outros. O mundo vai ficar mais desigual do que nunca. E aí o Brasil, se o Brasil continuar na toada que a gente tá, o Brasil será um país pobre e provavelmente nos próximos 30, 40 anos o Brasil vai ser dividido em outras nações. O Brasil vai ficar, vão dividir o norte do sul, aí separa o nordeste daqui, separa São Paulo dali, simplesmente porque nós temos muito território, muito recurso natural, mas não somos capazes de nos defender. E não temos nem economia para se proteger. Nós temos várias nações pobres. A única chance de salvar o Brasil é a gente tomar uma série de medidas muito duras agora. E eu quero tomar essas medidas. Sei. Ô Renan, pelo jeito que você está percorrendo o país e tal, aqui ali. Quem banca isso? Quem financia isso? A gente. A gente recebe doações. Inclusive essa turnê que a gente está fazendo pelo partido, ela está sendo bancada pelas pessoas que se filiam ao partido e na filiação decidem doar um dinheiro junto. Do tipo assim, ó, vou me filiar, vai se filiar? Vou me filiar e pagar R$50. Vou me filiar e pagar R$1.000. As pessoas escolhem. E isso todo mês é divulgado pelo TSE, a prestação de contas, então vai estar lá no site do TSE, todo mundo que doou, e o que a gente está gastando. Basicamente está rodando de carro o Brasil. De carro? Carro. Sim. Não tem jatinho, não tem nada. É carro e ainda é 5 pessoas no carro. Eu vou esmagado no carro. Acontece. É de carro. Não tem de nada, carro. Não tem Carro. Nada. Aeronave assim, eu peguei um avião de São Paulo, aí fui lá para Natal. De Natal eu cruzei o estado inteiro do Rio Grande do Norte, fui pro Ceará e vou cruzar o Ceará inteiro. Sei. De carro. Aí pro São Paulo eu vou de avião, mas não de jatinho, eu vou de avião normal. Eu entendi. Deu pra entender. E assim você vai fazer em todos os estados, é isso? Sim. Todos, né? Até porque pra conhecer de verdade é só de carro, você não conhece as coisas de jatinho. Deixa eu lhe perguntar, qual a pesquisa que você aparece? Você pode dizer? Atlas. Atlas Intel, é isso? Atlas Intel eu ultrapassei os governadores. Sabe aqueles governadores, Ratinho, Zema, Caiado? Eu passei eles, são eu olho pra trás, eu tô vendo eles ali atrás. Vocês aí atrás.
Sabe por quê? Com 2 meses de partido. 2 meses. De partido e de apresentar pré-candidatura. Exato. Um Zé Ninguém. Por quê? Eu tô falando verdades que eles não falam e eu não tô aqui pra puxar o saco do Bolsonaro igual eles puxam. Eles ficam só puxando o saco do Bolsonaro. Bolsonaro, me dê atenção. Bolsonaro, eu estou aqui. Bolsonaro, eu te amo. Mas que coisa de né? Fica apaixonado por homem. Os caras querem ser presidente do Brasil pedindo pinico com um cara que tá preso. Hein? Coisa feia. Deixa eu lhe perguntar. Na minha cabeça, o país continua polarizado, né? É PT, PL, é Bolsonaro, é Lula. Qual é a sua opinião sobre essa polarização, Renan? Eu acho que, assim, em vários lugares do mundo, você tem um bipartidarismo. E um lado é muito inimigo do outro. Eu não vejo problema nisso, isso é parte do jogo. O problema é quando a polarização é burra. Nos Estados Unidos, você tem uma polarização entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, certo? Mas não é, assim, entre o cara do Partido Republicano ou o Partido Democrata. Toda eleição mudam os candidatos. Aqui no Brasil, começou a se cristalizar, ou seja, começou a ficar preso Lula versus Bolsonaro. O problema é, o Lula é bom? Não. O Bolsonaro é bom? Não. Então é ruim a polarização, sim. E a gente tem que quebrar isso. Mas quebrar como? A turma do PSOL, que é o partido anexo do PT, quer ficar puxando o saco do Lula, porque sabe que uma hora o Lula vai morrer e eles assumem o lugar do Lula. Essa turma desses governadores aí, Ratinho, Zema, Caiado, que é, o Bolsonaro tá preso, agora sou eu. Beleza, entendi, é uma estratégia oportunista. Eu não concordo nenhum nem outro. O que eu vou fazer? Eu vou propor uma coisa diferente dos dois, não vou puxar saco de ninguém e vou deixar para as pessoas escolherem. Certo. Então nem esquerda nem direita. A gente é de direita, mas dito isso a gente não é Bolsonaro nem outro. Direita brasileira, é isso? Direita brasileira. Por quê? A gente tem soluções brasileiras para problemas brasileiros. Eu vou ser bem claro para quem está ouvindo, para não parecer que eu estou falando uma coisa abstrata. A turma do Bolsonaro, quando fala de segurança pública, fala, vamos armar a população. Eu não tenho problemas em permitir que um cidadão tenha em casa uma arma para se defender, um agricultor. Pelo contrário, eu defendo isso. Agora, isso não vai resolver o problema de segurança pública no Brasil. O Brasil tem facções criminosas. Os Estados Unidos não têm facções criminosas. Os bolsonaristas nunca vieram, e olha que eles elegem um monte de policial, eles nunca vieram com uma proposta para resolver a questão da segurança pública e das facções no Brasil. Nunca. O governo Bolsonaro não fez nada sobre isso. Eu criei as soluções para a gente resolver isso no Brasil. Ou seja, eu tenho soluções brasileiras para problemas brasileiros. Eles não, eles só querem imitar o que os Estados Unidos fazem. Os bolsonaristas querem resolver a educação no Brasil com homeschooling, que é a família dar aula para a criança, ou contratar um tutor para a criança para ela ter aula em casa. Eu não tenho nada contra isso. Agora, você não vai resolver o problema da educação no Brasil assim. Simplesmente porque nem os pais hoje de uma criança que está numa escola pública ruim, os pais são mal são alfabetizados. Eles não vão ter condição de fazer isso, nem tem, porque eles têm que trabalhar. Então, lógico que o problema para a educação no Brasil não vai ser resolvido com homeschooling imitando os Estados Unidos. Então, como não é assim, a gente precisa ver com uma solução brasileira. E aí a gente construi a solução brasileira. Que é isso que nós precisamos fazer. Ok. O Renan, nosso ouvinte, Valdeci Vasconcelos, está aqui dizendo assim, Isaías, pergunte ao entrevistado qual a identidade que o Partido Missão tem em relação ao Partido Novo, no início da sua criação por João Amoedo. Os princípios são quase os mesmos. Não são. Não são. Eu posso falar para você tranquilamente. O Partido Novo, a única coisa que ele falava que ele era novo na política e que ele queria administrar um partido como se fossem empresários. Pois bem, nosso partido não é um partido que vai se administrar como se fossem empresários. Nós não somos isso. Nosso partido é um partido político, nós somos um grupo político. E nós temos uma visão política muito clara. No Novo, você podia ser Novo, você podia ser Amoedo, você podia ser Bolsonaro. Na Missão, você tem uma coisa que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. Se você não tá com o livro amarelo, você vai cair fora do partido. Não vai ter essa de ter, eu sou Bolsonaro. Porque aí você permite, que é o que aconteceu no Novo, que um monte de oportunista entre, pegue a legenda por dentro, e aí o partido vire qualquer coisa. Aí hoje o Partido Novo, na maior parte dos lugares, é só um lugar que apoia o Bolsonaro. A gente não. A gente tem posição firme. Por ter uma identidade muito clara, que o Novo não tinha, a gente é diferente deles. Então nós nascemos com um DNA muito forte, muito próprio. Eu estou aqui com a pergunta do meu querido amigo Oswaldo Aguiar, ele é do PSOL, Sobral, do Movimento, da discussão. Ele diz assim, Isaías, esse cidadão parece que não mora no Brasil, porque o MBL só se junta com bandido, ele pergunta. Vindo de um cara do PSOL, a pergunta, né? Justamente o PSOL, que na Câmara dos Deputados se reúne com membros do Comando Vermelho e do PCC como a dama do tráfico, e eles se reuniram, nós não podem negar, que tiveram uma deputada que era a Janira, que é porta-voz do tráfico de drogas dentro da Câmara dos Deputados, chega a ser engraçado comentar isso. Né? Inclusive eu queria entender por que o PSOL reiteradamente
com suas ONGs e seus aliados no Rio de Janeiro, ficam passeando como por favelas controladas pelo Comando Vermelho na boa. E por que a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco ela própria que foi do PSOL, também tem essas relações um tanto quanto estranhas, a ponto de participar de filmes financiados pelo tráfico de drogas. Então eu nem sei do que esse cara tá falando. Esse cara tem que se policiar um pouco antes de falar besteira. Olha aí, o nosso amigo Lário Torquato, nosso ouvinte, um abraço para você. Ele diz assim: Isaías, breve histórico do fundador do MBL. Renan Santos, líder do movimento Brasil Livre, MBL, tem alguns pontos negativos apontados por críticos e em reportagens. Processos judiciais. Responde a mais de 60 processos e deve 6,3 milhões à União, incluindo dívidas fiscais e trabalhistas. Acusações de tráfico de influência. Foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, mas a denúncia foi rejeitada pela Justiça. Controvérsias. Envolvido em polêmicas como a alusão a estupro coletivo de uma colega do MBL e acusado de usar bolsonarismo para autopromoção. Dívidas e movimentações financeiras suspeitas. A Receita Federal aponta que ele e familiares são donos de empresas quebradas e inativas com 396 milhões em dívidas. Críticas à liderança. Alguns ex-integrantes do MBL criticam sua liderança forte e questionam sua gestão. E segue aqui... Vários ataques. Ele diz: bom dia, Isaías, gostaria de saber se as atitudes irão mudar. Muita falácia, mas com métodos combativos, vergonhosos, como os de Mamãe Falei, na Ucrânia, e contra o membro do MBL, contra o deputado Glauber Braga. Mais do mesmo, ele diz. E aí? Bom, diferente dessa turma toda, eu respondo absolutamente todas as acusações que ele tenha feito aí. A mais bizarra de todas foi colocar que eu fui, na própria citação que ele coloca, que eu fui indiciado, né, ou fui acusado de fazer tráfico de influência e fui inocentado, porque foi uma acusação mentirosa contra mim. Eu não tenho dívida nenhuma. Eu administrei empresas. E aí tem que ficar ensinando a administração de empresas para as pessoas. Deixa eu dar uma dica pro cara que só copiou um artigo que nos ataca. Quando você assume uma empresa que tem problema, a empresa tem dívidas. Você administra aquela empresa que já tinha problemas, você vende ela, ou você sai dela, ou eventualmente ela vai à falência, ou eventualmente ela dá certo. Essas dívidas não fui eu que contraí, eu administrei essas dívidas dessas empresas. Sabe quem tem dívidas? A Petrobras. A Petrobras, ela tem inúmeros... O maior devedor que tem de impostos no Brasil é a Petrobras. E é um problema? Esses caras canonizam a Petrobras. Se você for pro Carrefour, tem inúmeros processos trabalhistas. Não existe empresário no Brasil que não tenha um processo contra ele. Porque aqui no Brasil, ser empresário é crime e ser bandido é glorificado. Então os caras que defendem bandido, como esses caras de esquerda, mandam aqui essas mensagens querendo atacar eu que fui empresário. Eu não tenho dívida, eu tenho as certidões das dívidas, eu sequer estou nessa empresa, eu só fui proprietário de uma empresa. É mentira que minha família deve 300 milhões, só uma acusação mentirosa que esse cara devia ter visto, que foi rechaçada na justiça, tá? O meu pai administrou uma empresa, a empresa já estava em recuperação judicial, ele administrou com o administrador judicial e a empresa tinha as dívidas dela, e meu pai não tinha nada a ver com essas dívidas. Meu pai ajudou a recuperar essa empresa. Então, isso são acusações vagabundas e falaciosas. O que esse cara não consegue mostrar é se eu tenho alguma condenação criminal por algum crime de corrupção ou qualquer coisa que nem sequer existe, nunca vai existir porque eu não sou ladrão. Então, esses são ataques vazios de quem não tem nada pra falar. Falou que ia fazer estupro coletivo contra uma amiga. Era uma piada que eu estava fazendo junto, eu e ela, os dois dando risada, piada de brincadeira entre amigos, piada que não é assim, piada de mau gosto, mas filmaram a piada de mau gosto e colocaram no ar, dando a entender absurdos. Inclusive vieram me processar por causa disso, e quem teve que me defender na justiça foi essa minha amiga, que é minha amiga que fazia piadas comigo, os dois tirando sarro um do outro, e aí olha só. Então, eu não vou. Se o objetivo dos caras é tentar me atacar e tentar me diminuir por conta de piadas que eu faço, fico até feliz. Porque se o meu problema é uma piada que eles consideram errado, eu vou falar de volta que o problema é a vida deles, que é em si uma piada. Uma piada em termos de prática e uma piada em termos de valores. O nosso ouvinte aqui está dizendo que está chovendo de coisa aqui nas redes sociais. Bora. Está chovendo de coisa aqui. Vamos ver isso aqui. Eu estou perdido. Renan Santos, você irá proibir a divulgação do comunismo, igual que fizeram com o nazismo, pois ambos tiveram contra os direitos humanos. Não sei se deu para entender. Sabe? Eu entendi. Assim, eu acho que doutrinas políticas que propõem a destruição da democracia e a imposição de um regime totalitário e que façam propaganda disso, elas não podem ser promovidas dentro do Estado brasileiro. O nazismo é uma doutrina asquerosa. Agora, o regime comunista do Stalin, depois do Mao Tse Tung, matou mais gente, inclusive, que o nazismo. São doutrinas asquerosas, maldosas e que passam
para chegar no seu paraíso, e o paraíso do nazista é um mundo com a raça pura deles, e o paraíso do comunismo é esse comunismo utópico que no final não vai ter Estado, ambos passam por eliminação de gente. Para chegar nos seus respectivos paraísos, eles têm que instituir ditaduras que vão eliminar pessoas no caminho. E isso é nojento e tem que ser combatido. Certo. Estou aqui com um amigo nosso, ele atende, não é que ele é nosso irmão, ele atende como irmão Oliveira, é evangélico e tal, ou foi, tá afastado, coisa assim. Irmão Oliveira, também uma pessoa que debate aqui, um cara que tem senso crítico apurado, gostaria de dar uma palavra na nossa programação. Irmão Oliveira, você pode falar. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Zaga, bom dia, Ivo, bom dia, cidadão Renan. Rapaz, é sempre bom de ter esse debate democrático. Eu sou criado pessoal, né, ao PT, muito criado ao pessoal, e vou só fazer uma pergunta a você. E de repente, você acusa o pessoal do pessoal, que está envolvido com o tráfico. Da mesma forma, eu vi um rapaz aí na interna e acusando também. Você não acha muito presunçoso se posar de inteligência, se o camarada quer resolver um problema da sociedade brasileira, se não resolve o seu próprio? Você não acha isso muito presunçoso? E quando você diz que esteve inserido na catástrofe do país, qual foi a influência que você teve para caçar o mandato da Dilma, de uma mulher honesta, de uma mulher que teve um mandato, não comprou deputado para não ser caçado? Qual foi os argumentos que você usou de mentira, de subterfúgio políticos para caçar o mandato dela? Obrigado, bom serviço. Que é bom, democracia é isso. É fazer parte do programa dele, escutar e perceber. Você acusou o pessoal de dificuldade, você está sendo poder acusar, mas na internet de muitas outras coisas, qualquer argumento que é o sentido da parada. Um abraço, aí, obrigado. Ok, santinho da parada, ó. Cara, eu não sou santinho não, cara. Eu não sou nem um pouco santinho. Dito isso, é pior, eu sou um anjo vingador, se você quer falar nesses termos, tá? Eu vou pra cima de todo mundo do tráfico de drogas e os seus aliados do crime organizado, eu vou matá-los. Eu vou falar pra você, nós vamos matar os membros do crime organizado e se o cara se entregar, nós vamos prender ele. Primeira coisa pro cara do PSOL. Não é muito forte não. Mas é isso que tem que ser dito. Eu vou fazer o quê? Eu vou recuperar um cara que tem 10 passagens pela polícia? O cara tem 10 passagens, traficou, matou, assaltou, e aí eu vou recuperar. A nossa lei não permite isso. Pô, permite, se você entrar numa favela e o cara aparecer com um fuzil, você vai ter que deter ele. Ou ele se entrega, larga o fuzil, se ele quiser participar de um combate com a polícia, ele será abatido. Isso já é permitido. Isso já é permitido. O que nós vamos fazer são, inclusive, operações militares em favelas, incursões em favelas, para recuperar regiões tomadas pelo tráfico. Um exemplo, aqui, Sobral, região, Caiçaras, é o bairro dos Caiçaras. Isso, Nova Caiçaras. Bom, Nova Caiçaras. Nós temos ali uma área que é do PCC, outra área do Comando Vermelho. Eu quero saber se essa área vai ser de Sobral e do Brasil, e não do PCC e do Comando Vermelho. Nós vamos invadir essas áreas, nós vamos ter que recuperar. Hoje a legislação brasileira é muito leniente com o tráfico. Vamos ter que mudar as leis penais, mudar as leis de execução penal, para prender esses caras, para derrotar o tráfico. Pois bem, quem é contra a mudança nas leis penais, a lei de execução penal, é o PSOL. O sujeito que mandou essa mensagem aí, eu não entendi muito, tá um pouco de eco, mas ele... Tá, por que o PSOL não vota em leis que façam com que a prisão e a manutenção na cadeia de vagabundo faccionado aumente? Por que diabo membros do PSOL participaram de documentários ligados ao Comando Vermelho e ao PCC? Eu vou dar um nome, para não parecer abstrato, chama O Grito, tá na Netflix. A Aniele Franco participa. Por que a Janira, ex-deputada do PSOL, amiga do Guilherme Boulos, levou a dama do tráfico, condenada por participação junto com o Comando Vermelho em tráfico de drogas, a passear no Congresso, tirou foto, se reuniu no Ministério dos Direitos Humanos? Isso não é minha opinião. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Se isso aconteceu, assim, eles têm uma relação leniente. Né? É fato. É fato. Por que o PSOL defende projetos de lei que sempre vão na linha contrária do aumento de penas para eles? Então, eu estou descrevendo fatos. E sobre a minha participação no governo, na derrubada da Dilma Rousseff, vou explicar para o rapaz que mandou o áudio. De maneira muito clara. Eu organizei e convoquei através do MBL as maiores manifestações do mundo nos últimos 20 anos. Foram as maiores manifestações do mundo, junto com milhões de brasileiros. Depois, eu fui para Brasília e eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment. Tudo isso são fatos. Não é a minha opinião. São fatos. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment. O presidente era o Mendonça Filho. Participei das articulações pelo impeachment da Dilma Rousseff. Eu tenho um livro publicado sobre isso. E não é também minha opinião. Existem estudos feitos por professores de esquerda que reconhecem esse papel do MBL.
Fiz isso. Qual era o argumento para derrubar Dilma Rousseff? O argumento jurídico, as pedaladas fiscais, crime fiscal cometido pela Dilma Rousseff. E do ponto de vista político, porque o impeachment é um julgamento político. A Dilma Rousseff quebrou o Brasil e estávamos vivendo o maior escândalo de corrupção até então da história do Brasil, que era o Petrolão. E o Brasil estava quebrado e vivendo um escândalo de corrupção tocado pelo partido dela, que era o PT. Ela não tinha condições morais de permanecer no cargo. E não permaneceu. Agora, eu acho isso engraçado, porque se tem uma coisa que as esquerdas adoraram fazer em todos os governos da República, é pedir impeachment de presidentes adversários. As esquerdas pediram impeachment do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, do Temer. E aí, então, eles podem pedir impeachment à vontade. Eu não caio nessa conversa. Não caio. O nosso ouvinte, Joacilo, também nosso amigo, sempre escuta a gente. Bom dia, Isaías. Isaías, quero comentar. Esse aí é um falastrão. Igual mamãe falei, que se elegeu nas costas do Bolsonaro e foi para a Ucrânia fazer turismo sexual. Ele não tira o Bolsonaro da boca. Manda ele parar de falar do Bolsonaro porque ele não tem moral para isso. Aí é uma melancia pura. Ele não é de direita nada. Joacilo, um abraço para você. Pois não, Renan. Um abraço pro Joacilo. O Joacilo tinha que voltar para a escola. Joacilo, volte para a escola, que você tem o raciocínio ainda de uma criança, Joacilo. Vamos lá, Joacilo. Vou te explicar com calminha, tá? Verde por fora e vermelho por dentro é o Bolsonaro, que era verde quando era militar, mas vermelho fazendo greve contra o próprio exército de Caxias, que ele sempre jurou defender. O Bolsonaro que apoiou o Hugo Chávez quando o Chávez assumiu a Venezuela. O mesmo Bolsonaro que era a favor do aborto nessa época. O mesmo Bolsonaro que disse que votou no Lula e que era a favor do Lula contra o Fernando Henrique naquela época. Quer falar de melancia? A primeira melancia é o Bolsonaro, que botou petista na PGR, que destruiu a Operação Lava Jato. Isso é uma melancia. E outra coisa, este cara, o Arthur Duval, meu amigo Arthur Duval, ganhou a eleição por causa do Bolsonaro. Mentira. Nós não fizemos campanha pro Bolsonaro em 2018 e os Bolsonaro nos atacavam durante as eleições de 2018. Nós nos elegemos, tanto o Arthur quanto o Kim, deputados federais à época, sem fazer campanha pro Bolsonaro e sem precisar no segundo turno, veja só, sem precisar, quando a Joyce, quando a turma dos deputados bolsonaristas ganharam, foram tudo tirar férias e o Bolsonaro ficou sozinho no segundo turno. Quem foi enfrentar o PT no segundo turno sem precisar fomos nós. Nunca surfamos onda do Bolsonaro. O Bolsonaro surfou nessa onda. Eu tava nas ruas convocando e fazendo... O Bolsonaro surfou na a nossa onda. Quem criou as manifestações em 2014, 15, 16 fomos nós. Não foi o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro surfou a onda nossa, da Lava Jato, ganhou e destruiu tudo. Núbia Nascimento, é isso o seu nome? Núbia Vasconcelos. Núbia Vasconcelos. Pois não, Núbia? Ainda porque é assim, Daniel, quando cheguei aqui, aparece o Salvador da Pátria. E aí, pra quem acredita, vai na onda, né? Mas pra quem não acredita, não vai. Eu que discuto aí essas coisas muito fáceis, que vai matar, que vai resolver, galera. Quando chega lá, o sistema é o mesmo, quem manda é o deputado, o senador, e o presidente fica na mão. Tá entendendo? E aí, assim, eu estou vendo essa Bahia, no MBL, né? O MBL é um partido novo, tá aqui em São Paulo, São Paulo. Agora, o povo do Brasil tem que ficar de olho na proposta desse povo. Porque é Salvador da Pátria, não existe não, Salvador da Pátria só Deus. Viu, Isaías? Aí esse povo, que na vista dele, nada tá bom, o governo só tem coisa ruim no governo, tem nada bom, não tem coragem de assumir nenhuma coisa boa do governo, né? Essas pessoas são perigosas e as pessoas ficam de olho. Olha, eu sou uma pessoa, Isaías, que eu fico de olho na política, porque eu defendo política, né, Isaías? Porque tudo hoje depende da política. Aí, Isaías, não pode se deixar enganar. E os seus ouvintes, nós todos aqui, de todo o Brasil, não pode se deixar enganar por discurso fácil, discurso empolgado. Isso não existe, não existe. A prova é que o Bolsonaro, na época, muita gente acreditou que era uma revolução no Brasil, que muitas coisas iam mudar, mudou nada. Eu, na minha opinião, foi para fora. Porque daí criou uma guerra política no Brasil, que nós estamos vivendo 4 anos daí de guerra política. Faz quantos aí? Nós passamos 4 anos na campanha. Olha, diminuiu o povo. Era assim uma coisa, assim uma raiva. Meu Deus do céu.
E aí eu estou dizendo para as pessoas, não que eu seja uma pessoa sábia, que eu sei de tudo, quem sabe de tudo é Deus. Eu acho que se eu estudasse a vida inteira, eu vou ver 200 anos e eu não sabia de nada. Mas uma coisa eu digo, a população não deixe de se enganar por discurso fácil, porque não existe nada fácil. Não existe porque é na coletividade. O presidente que ganhar e chegar lá dizendo, dizer para o povo que vai resolver, ele não pode garantir que ele vai resolver, porque quando chega lá, o governo, o presidente não manda só. O presidente depende da Câmara dos Deputados, depende do Senado, depende do Supremo Federal, depende da Constituição Federal do nosso Brasil. Então, como é que a pessoa bate no peito e vai resolver? Não vai. Viu, Jair? E outro, eu detesto essas pessoas que chegam como salvador da pátria. Ela tá se repetindo, né? E que vai resolver e não enxerga nada de bom. Quer dizer que uma pessoa, o governo, ele é 100% ruim, pois, eu não votei no Bolsonaro, nem votaria nunca, né? Mas eu achei muitas coisas assim, algumas coisas, eu não votei no Bolsonaro, não, tem umas 3 coisas que ele fez que eu achei bom. O Brasil, só 3. Não vou nem citar qual foi. Eu sei, deve ter sido auxílio emergencial. Foi 100% eu não sei coragem de enxergar, só porque ele é meu inimigo. Porque não é nem para ser inimigo, né, Zé? Porque ele é meu inimigo, referindo os políticos. Porque os políticos, eu não sei se na mesa de jantar, ou se do avião, ou se lá na mesa de almoço, se é uma reunião, eles são inimigos realmente. Mas o que eles mostram para a população é que eles se detestam. Ok. Isso aí, eu estudo daí, praticamente são igual. Porque o sistema que nós estamos hoje é para isso. Agora, eu não vou dizer para a pessoa que não tem um presidente que vai resolver pelo menos uma parte. Pode existir. Mas tem que ter contato com a sociedade. Você veja hoje, nós estamos vendo, que quando eles vão mudar uma lei lá, eles não vão discutir ninguém. Né? Se o deputado aceitar. Seja mais objetivo para a gente ganhar tempo. Seja objetiva, moça. Faça a pergunta. Só para a gente ganhar tempo. Sim. A audiência está indo embora aqui na internet. Faça a pergunta. Respondo tudo que a senhora quiser, só faz a pergunta, por favor. Só faz a pergunta? Faz uma pergunta. Pergunte, ô Nubia. Não, essa é a minha opinião. É uma opinião? Não ir na onda de discurso fácil. Tá. Tá, então a senhora tá, basicamente assim, vou tentar resumir em 10 segundos que a senhora falou. Um abraço pra você, meu filho. Tudo de bom. Pois não. Um abraço pra ouvinte. Vou tentar resumir. Ela disse o seguinte: não confie em ninguém que proponha nada novo. Pra passar qualquer coisa tem que passar pelo Congresso e tem que reconhecer que o Lula faz coisa boa. Ela basicamente resumiu esses 10 minutos de fala em 10 segundos. Vou falar um negócio rapidinho. Existem homens públicos e presidentes que mudaram a realidade dos seus países fazendo a coisa certa e fazendo a coisa certa de maneira rápida. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, basicamente acabou com o crime organizado no país mais perigoso das Américas, que era El Salvador, e transformou ele no país mais seguro das Américas, tomando medidas rápidas, duras e inteligentes. O presidente da Argentina, agora, o Javier Milei, pegou o país com a maior crise fiscal das Américas, que era a Argentina, e ele resolveu ela. A Argentina está mudando. A Argentina vai crescer muito mais do que o Brasil esse ano. Não precisou decretar moratória. Não teve nada de moratória. Ele resolveu a questão fiscal, fez reformas muito profundas, as pessoas sofreram por um ano. Ele avisou, vocês vão sofrer, ele não mentiu. Vamos sofrer por um ano, mas vamos sair dessa crise. E está começando a sair da crise. E está resolvendo outros problemas estruturais do Estado da Argentina. Ou seja, esse papo que ela quer que todo mundo acredite, que é tudo vai dar errado, nada vai passar, eu não acredito nela. Porque se eu for acreditar nela, eu vou deixar o Brasil na mesma porcaria que é. E no fundo, o argumento dela, ela criticou o Bolsonaro, ela me criticou, só não criticou o PT e veio exigir que eu reconheça a coisa do PT. Ela é petista. E como petista, ela tem que entender o seguinte, o país tá uma desgraça. E o PT quer fazer as pessoas crerem que não dá pra mudar nada. Não, mexe com o Congresso, não vai andar. Dá pra mudar, sim. Tem que ter vontade política, sim. E eu vou mudar, e eu vou fazer a estratégia certa, no tempo certo, pra gente alterar o destino do Brasil. E eu tenho que ser enfático, eu tenho que ser claro, porque o discurso dela é o discurso que o petista quer que todo mundo que não é petista sinta que não dá pra fazer nada. Se não dá pra fazer nada, mantém o Lula aí, não é? Ele vai dar um Bolsa Famíliazinho aqui, um Vale Gás ali, paga uma conta de luz a colar, e tudo bem. As pessoas vivem com migalha e o país não cresce, e o país não se torna o país importante que ele nasceu pra ser. Não acredito nisso. Tem meios de passar coisas no Congresso, tem meio de quebrar esse problema burocrático gigantesco que tem no Brasil.
Agora, com essa mentalidade, que no fundo é a mentalidade que uma senhora petista tá querendo usar na cabeça de todos vocês, que é a da desistência. Desista. Esse tá mentindo. Se aí a conversa mole, deixa o Lula, reconhece que tem coisa boa aí no Lula e a vida vai seguir. Não compro isso. Não compro isso. Não compro, ninguém pode comprar, porque a vida das pessoas está passando. Se pra senhora tá bom, saiba que pra maior parte das pessoas não tá bom. E boa parte das pessoas acaba acreditando nesse conformismo que a senhora tá passando, que é do, deixa, me dá uma bolsa aí, vai, paga, me dá um auxílio. E a vida segue se arrastando. Ninguém nasceu pra se arrastar, ninguém aqui é lesma pra viver se arrastando. Ninguém quer se arrastar no chão. As pessoas têm que ter um inconformismo, até porque o Brasil é um país pobre, muito pobre, e que vai precisar fazer coisas muito duras pra deixar de ser pobre. Ninguém aqui nasceu pra ser pobre. Nem pra aceitar essa mentalidade, volta a falar, derrotista. A senhora tem a derrota na cabeça, a senhora quer que a gente fique se arrastando no chão. Eu não aceito isso. Eu vou lutar até o fim contra não só esses mesmos políticos que a senhora citou, mas a mentalidade da senhora. A mentalidade da senhora quer que eu me torne um escravo, quer que todo mundo seja um escravo pagador de imposto, sendo assaltado no meio da rua, aceitando a Janja viajando pelo mundo. Eu quero acabar com isso. E eu vou juntar as melhores pessoas, as pessoas mais inteligentes, as que têm mais energia, para combater isso que a senhora representa, que é a falta de energia e a falta de vontade. Vai comer um açaí, vai tomar um energético, vai colocar algo que te dê um pouco de energia, para ver se você ganha um pouco de ambição. Porque essa falta de ambição faz mal não só para você, mas faz mal para os teus filhos e para as pessoas jovens que querem ter uma vida decente. Eu não aceito isso. Ok, meu querido amigo, o empresário Sérgio Parente, São Luís do Maranhão, acompanhando a nossa programação. Ô Renan, temas polêmicos. Queria ouvir você sobre pena de morte no Brasil e se você é contra a favor ao aborto. Eu sou a favor da discussão da pena de morte, séria, porque nós precisamos aumentar muito as penas. Vejo ótimos argumentos para que uma pessoa, como por exemplo um líder de uma facção, eu vou dar um exemplo, vou dar nomes aqui. O líder do PCC, o Marcola. Vou dar o líder lá do Comando Vermelho, tem o Marcinho VP e tem outros. Esses caras, a quantidade de assassinatos que eles já ordenaram na cadeia e a administração de uma facção ou de facções que matam tanta gente, faz com que essas pessoas não tenham recuperação. Elas estão na cadeia supostamente se recuperando há anos, há mais de década. Você acha que no Brasil tem estado de exceção? Eu acho que o Brasil é um estado de exceção. Primeiro, não há democracia, porque no Brasil a gente só tem compra de voto. Segundo, existem áreas inteiras no Brasil controladas pelo crime organizado em que você não tem justiça. Quem determina o que você pode ou não pode fazer é um traficante. Portanto, é um estado de exceção. Você acha isso? Sim, é. A cadeia é um estado de exceção. A cadeia hoje é controlada pelo tráfico. Você vai para um bairro, a partir do que você chegou num bairro em que ele é dominado por um jovem psicopata do Comando Vermelho, isso é um estado de exceção por excelência. Por quê? Porque você não tem direitos e prerrogativas, nem direitos e garantias fundamentais, porque o Estado não está lá para garantir isso para você. E aí você está na mão apenas da força, e a força é dada por um jovem de uma facção criminosa. Então, eu acho, de maneira clara, que temos que trazer a discussão da pena de morte sim, mas independente de uma coisa, nós temos que aumentar muito as penas, mas muito. Aborto, sou contra qualquer discussão hoje, até porque a legislação atual já contempla. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a ideia de que a vida tem que ser tratada como um objeto. Fiz um sexo desprotegido, vou lá e vou tirar. Não, agora, se a moça corre risco de vida, poxa, hoje já existe, de acordo com a nossa legislação, o direito dela abortar, porque é a vida dela que está em risco. Isso acontece. Então a legislação atual ela já contempla os casos que o brasileiro, religioso ou não, considera como moralmente ok, aceitável. Então pronto. Eu acho que essa é uma não discussão, uma perda de tempo a gente ficar discutindo isso. A gente tem um problema muito maior para resolver. Sei. O nosso Lário Torquato retorna e diz assim, olha Zé, só muita bravata. Só olhar o histórico dos membros do MBL e se tem um raio-x, se chama Gabriel Monteiro e companhia. O Gabriel não é do MBL. Não Desculpa, Não é. Não. Ele diz mais, tendo o Ciro aqui, quem cairia na lábia do MBL? Dono de partido, futuro garantido? Vamos lá. Vou começar, né? O diagnóstico do nosso amigo que mandou a pergunta já começa errado. O Gabriel Monteiro, ele entrou na militância do MBL, ou seja, ele entrou para participar, como milhares de outros jovens entram, num período de 4 meses. Depois de 4 meses ele foi expulso, que a gente viu que não era a nossa praia. A gente expulsou ele bem no começo. Tá aí uma informação. Então não tem nada a ver com a gente. Nós tomamos a decisão de tirar ele. Ele entrou e nem tinha... Todas essas polêmicas dele aconteceram muito depois, quando ele era bolsonarista. Tá? Só para clarificar aí. Coisa número 2. Aqui, como é que é quem conhece o Ciro Gomes? Cara, então vote aí no Ciro Gomes. Se tá tudo bem com o Ceará, com a família Ferreira Gomes e que o futuro é com eles,
continue aí. Só sabe uma coisa, o Ceará continua vivendo de repasses do governo federal, o Ceará está sendo tomado pelo crime organizado. Diz agora que os ex-aliados do Ciro, que é essa turma do PT, que um dia foram aliados em uma medida deles, agora estão brigados. Que bom que agora eles estão brigando, porque tem que afastar essa turma que está no poder hoje aqui. Agora, dito isso, sim, nós temos muitos projetos, nós temos muitas propostas, somos o grupo que mais produz propostas no Brasil, somos o grupo que roda o Brasil. Viáveis, propostas viáveis. Viáveis. Eu não só falo assim, ó, quero fazer tal coisa. Eu quero fazer tal coisa com esse plano que começa aqui e termina aqui. Não adianta eu só jogar a proposta no ar. Por exemplo, aquela senhora, eu vou agora tratar ela que fez a pergunta anterior de uma maneira bacana. Ó, senhora, às vezes a senhora está só desiludida. Não é verdade, mas vamos fingir que ela está só desiludida. Porque muita gente propõe e não entrega. Pois bem, o que a gente propõe é factível e a gente explica como a gente vai fazer. É só perguntar, ó, qual é a sua proposta para tal coisa e eu respondo. Certo. Olha, nós estamos entrevistando o pré-candidato à presidência do Brasil. O nome dele é Renan Santos e o partido dele é Nova Missão, esclarece isso aí. Missão. Missão. No feminino, é a missão. A missão. Isso. Ok, é um partido novo. Hein? Novíssimo. O Bolsonaro tentou fazer um partido e não conseguiu. Não conseguiu. E, enquanto presidente. Enquanto presidente, com um monte de gente com dinheiro. Com e vocês conseguiram, né? Sim. Mas isso chama atenção, né? Sim, sim. A gente tem muitos militantes jovens, várias pessoas que acreditam. Essa é a diferença. Volta para a mulher lá que falou, não dá, não acredito em ninguém. Minha senhora, tem milhares de jovens que trabalharam para coletar assinatura ao redor do Brasil, debaixo de chuva, debaixo de sol, alguns foram alvos de tentativa de assassinato em São Paulo. Esses milhares de jovens estão acreditando no negócio. A senhora fica aí mandando todo mundo desistir, saiba que a senhora não representa o Brasil. Tem um monte de jovem de periferia, jovem dos lugares mais pobres do Brasil que coletou assinatura porque acredita nisso. Essas pessoas são tão líderes do nosso projeto quanto qualquer um aqui. Então, pare de querer desanimar os outros têm um futuro bom pela frente. E esses jovens fundaram um partido, chama Missão, e é o partido da nossa geração. É um partido que não vai abaixar a cabeça para ninguém. Qual é o número de legenda? 14. 14. Um número lindo. 14 é 2 vezes 7, tá? E olha só, numerologia aqui, tá? Eu nasci no dia 14 de fevereiro de 1984. Se você multiplicar 14 vezes 6 dá 84. Eu vou fazer dia 14, 42 anos. 14 vezes 3 é igual a 42. Tem algo aí. Você é meio que supersticioso? Não muito, mas eu achei as coincidências muito coincidentes. Ok. Ô Renan, deixa eu lhe perguntar. Quais são, na sua cabeça, as cabeças iluminadas aqui no Brasil capazes de tocar esse país? Cabeças iluminadas? Olha só, existem pessoas muito inteligentes no Brasil. O Brasil possui, em quantidade... Lula e Bolsonaro estão entre essas cabeças? Não estão. Não, né? Existem pessoas, eu vou dar um exemplo, vamos falar aqui do Ceará. Existem, sim, todos os anos, centenas de jovens que são treinados em boas escolas no Ceará, que passam nas melhores faculdades do Brasil e vão trabalhar no mercado financeiro ou vão para fora do Brasil trabalhar e estudar. Isso acontece todos os anos. Só o Ceará já tem capital humano para administrar boa parte do Brasil. Olha só que coisa incrível. Em São Paulo, outros milhares e milhares e milhares de jovens. Rio de Janeiro, o Brasil tem gente muito boa. Essas pessoas, porém, elas não entram na política, nem querem ajudar na política, porque a política é um ambiente muito sujo. Então eu quero pegar esses melhores jovens, esses jovens mais inteligentes e trazer para o governo. Vem pro governo, ó, você, jovem cearense, entrou no ITA, vem trabalhar no governo, pro Ministério da Fazenda nosso. Um jovem lá do Rio Grande do Sul, brilhante, que tá trabalhando com economia, vem pra cá. Eu quero trazer essas pessoas, elas existem. Qual é a sua opinião sobre Ciro Gomes? Um homem muito inteligente, um homem que teve uma preocupação em estudar para construir as propostas dele e o plano dele de Brasil. Discordo de boa parte da análise dele, discordo de boa parte do que ele propõe, discordo de boa parte do histórico dele. Agora, ele é o único que ousou desses nomes grandes a falar de proposta. E nesse ponto ele vai ter nosso respeito. Adversário político, maior parte da nossa carreira, maior parte do nosso tempo. Mas ele se propõe a colocar propostas na mesa. Ele publicou um livro que era o Plano... Ai, meu Deus do céu. Esqueci, Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele publicou um livro. Já li, eu não cheguei ali inteiro, mas li fragmentos do livro, discordo de boa parte da análise. Mas, pô, ele se propôs. Então, eu dou a ele um crédito que eu não dou aos outros. O Partido Missão pode apoiá-lo aqui se ele for candidato ao governo do Estado do Ceará? A gente quer ter candidato próprio. Candidato próprio? Vamos construir candidatura própria, vamos encontrar nos jovens do... não tem nome ainda? Não tem, a gente vai conversar, a gente vai chegar em Fortaleza e vai ter uma reunião sobre isso. Sei. Como é que está esse... Eu sei que o partido é um partido jovem, mas como é que está esse partido constituído aqui no país? Cara, a gente está basicamente, como nós temos milhares de militantes ao redor do Brasil, milhares e milhares e milhares, nós estamos treinando eles para eles serem candidatos. Inclusive, se tem
jovens estão nos ouvindo, que gostam da missão e que querem participar, junte-se ao time. Certo. No estado do Ceará, como é que está? Vamos ter, teremos dezenas de candidatos, tanto Mas federal quanto estadual. Mas está bonitinho, todo arrumado aqui no estado, o partido? O partido está sendo montado agora, ele tem 2 meses de vida. Falar que ele está pronto, eu estaria exagerando, estaria mentindo. E não tem que estar pronto, porque estar pronto para muitas pessoas é, entreguei o diretório para um monte de político. Eu não vou entregar diretório para político. O partido missão não está à venda. Eu não vou rodar o Brasil, chego numa cidade, tem um vereador aqui, toma o partido. Não vou fazer. Inclusive estou recebendo todo dia centenas de propostas no meu Instagram e no meu e-mail. Renan, eu quero tocar seu partido aqui, meu pai é político. Não quero. Eu prefiro um moleque. Quais são os critérios? Os critérios eu quero. Requisitos. Acredite nas nossas ideias, venha militar conosco, demonstre publicamente que você defende as nossas ideias e que você repudia os políticos e as correntes políticas que estão fazendo mal ao Brasil. Estude conosco. Nós temos academia lá no MBL, nós temos o livro amarelo, que é do Partido Missão. Estude, construa, mostre seu compromisso com a causa. Compromisso com a causa, aí você é do time. Se não tem compromisso com a causa, mas eu tenho 1 milhão de votos, problema seu. Não queremos. Senão eu vou virar mais do mesmo. Eu preciso formar o meu time. Renato, deixa eu lhe ouvir, objetivamente, o seu pensamento, a sua opinião sobre o nosso, eu estou falando de Brasil, o nosso poder judiciário, nosso poder legislativo, o executivo você já fez alguma menção, e especificamente sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Estou falando sobre a atuação, a ação dessas instituições. Foi não? Vamos lá, o Supremo Tribunal Federal, para começar, já o mais polêmico, ele estava na lona até 2018, aí quando veio o inquérito das fake news e a briga deles com o Bolsonaro, eles se fortaleceram muito, o Alexandre de Moraes se tornou a liderança, destruíram a Lava Jato, e ao que me parece o STF ficou muito soltinho desde então, para muitas coisas, desde atropelar as prerrogativas do Legislativo, ou seja, o Legislativo passa uma coisa, o STF vai lá e quer derrubar, quer legislar sobre os assuntos, até, como demonstra o escândalo recente do Banco Master, e eu tenho que tomar muito cuidado, que eu vou falar aqui, que eu posso ser preso, dependendo do caso, né? Até relações um tanto quanto estranhas com banqueiros que gostam de comprar gente por aí. Acho que fui cuidadoso, Isaías, tem que tomar cuidado, tá? Naturalmente, ele tem que ser colocado de volta na caixinha dele, ele se tornou um superpoder, e os ministros cruzaram todas as linhas de razoabilidade, inclusive linhas morais, tá? Então, isso não pode ser mantido da maneira como está. Tá? Segunda coisa que nós precisamos colocar aqui, o legislativo brasileiro está viciado em emendas, e as emendas do orçamento secreto se tornaram um problema e aceleraram a compra de votos. O Brasil vive num escândalo de corrupção ambulante, ele se tornou, e eles não votam nada que importa para o Brasil. Então a gente está com os poderes absolutamente corrompidos, e isso faz mal para todos nós. Certo. Tem uma pergunta aqui do nosso Cicero Lima, ele diz assim: bom dia, Isaías, que é o Cicero, não é Cícero, é Cicero. Cicero Lima. Pergunte ao entrevistado o que ele pensa sobre as emendas parlamentares, se é a favor ou contra. Qual a sua posição sobre a reforma administrativa? Qual o papel do servidor público e do Estado na sociedade? E sobre a escala 6x1, qual a sua posição? Emendas parlamentares, elas são um câncer hoje, especialmente a emenda do orçamento secreto, a famosa RP9, que mudou de nome. Ela é um câncer. Hoje a política... Ser deputado federal significa pegar essa emenda, mandar para a base, desviar um pedaço dela, dado que não tem fiscalização, usar ela junto aos seus aliados políticos, se reeleger comprando voto. A emenda é um câncer, ela tem que ser altamente fiscalizada e quem se lambuzou de emenda tem que ser preso. Tá? Coisa número 2. Falou do... Reforma administrativa. Eu quero fazer uma reforma do Estado brasileiro inteira que mexa nos critérios objetivos de avanço das pessoas dentro das carreiras, ou seja, muitas carreiras que não sejam carreiras fins, carreiras de Estado. Por exemplo, um juiz é uma carreira de Estado, um policial é uma carreira de Estado. Agora tem carreiras meio. Aliás, eu sou um auxiliar de não sei o quê. Cara, você não precisa ter estabilidade. Muitas carreiras ali podem ser passíveis de demissão, porque a pessoa tem que trabalhar também focando em desempenho. Tá? E outra coisa, super salários que existem na máquina pública tem que ser diminuídos. Também existe a reforma da administração da federação. O Brasil tem muitos municípios, nós precisamos fundir esses municípios, diminuir o número de vereadores, assessores que nós temos. Os municípios hoje não se sustentam, então tem que ter municípios maiores, com populações de mais de 15, 20 mil, 30 mil pessoas, e esses municípios têm que ser, na prática, autossuficientes em termos de recursos. Ok. Eduardo Loyola? Oi, Eduardo, você pode falar. Gleison, senta aqui, Gleison. Eduardo, Loyola, você pode falar. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Eduardo. Desculpa, por favor. Eduardo.
acompanho a Mibeli há muito tempo, estou aqui na Articultura, tenho uma camisa prendeu uma touca clássica, que eu vou usar para votar aí no centro da onda. Eu queria saber como é que vai ficar Tudo bom, irmão? quando você, como Prazer, Gleito. eu tiver ganhar a presidência, né, futuramente, tiver que lidar com o Supremo quando ele, por exemplo, amarrar uma medida mais drástica e tal. Só falar, tipo, dar uma decisão, como eles costumam fazer atualmente, que não talvez não seja possível fazer aquilo, ou que é constitucional e legal. Como é que vai ser essa dinâmica do presidente com os outros poderes, principalmente com o judiciário, que está praticamente no legislador, principalmente certas normas constitucionais que dá, né? Eu não estou ouvindo. Assim, Deu para entender? Assim, rudimentarmente eu entendi que ele gosta da gente e quer saber se o STF ele pode atrapalhar a gente a passar as nossas propostas. E sim, o STF pode tentar, mas como nós não temos rabo preso, nós vamos trabalhar para tudo passar. E ordens ilegais, elas não podem ser aceitas normalmente. Então, se, por exemplo, a gente entra com um estado de defesa para combater o crime organizado, aí vem um ministro dar uma canetada, não pode. Como não pode? Todos os preceitos constitucionais para você colocar um estado de defesa numa área que é ocupada pelo crime organizado estão dados hoje. Se você tem uma canetada negada por um ministro de maneira monocrática, esse ministro está errado. E aí nós vamos para o enfrentamento correto, não vou mandar fechar a STF, eu sou um democrata. Isso, por ser um democrata, eu não vou permitir que poderes ajam para além das suas atribuições para barrar o bom funcionamento do poder executivo. E hoje o Poder Executivo tem uma série de obrigações. A primeira delas é reinstaurar a segurança pública no Brasil e a autoridade do Estado brasileiro em lugares que foram ocupados pelo crime. Então, eu sei que todo mundo fala, Renan, a sua primeira medida vai ser enfrentar o crime organizado. Sim, e eu espero contar com o Supremo. Tirando isso, no médio prazo, nós temos que acabar com o foro privilegiado como ele existe hoje, que faz com que deputados e senadores fiquem nas mãos dos ministros do STF. Isso tem que acabar. Nós temos que ter uma corte específica. É poder demais? É lógico. Poder demais. Aí fica todo mundo com medo. Aí acontece o que está acontecendo agora, por exemplo, tudo que a gente está sabendo sobre Dias Toffoli. E aí os senadores têm medo, têm uma paura, têm um pavor de discutir impeachment de ministro do STF, porque está todo mundo encalacrado. Ok. Renan, deixa eu lhe perguntar. Você considera a mente de Pablo Marçal uma mente iluminada ou não? Cara, eu acho. Você sorriu, né? Eu achei ele um bizarro, cara. Bizarro. Bizarro. Tá na contramão do que eu tô perguntando. Não, ele é um bizarro. O Pablo Marçal é um bizarro. Bizarro, não tem outra palavra. Bizarro. Ele é grotesco. Ele é um enganador de esperanças de pessoas de classe média. Ele chega uma pessoa de classe média, pega as esperanças dela, propõe uma solução fácil que não vai acontecer. Imagina, eu não sei se eu tenho tempo. Imagina assim, você é um entregador de aplicativo. Você vai lá entregar um negócio. Você eventualmente é um motorista de Uber. Eventualmente você é um cara da minha idade. Porque o público do Pablo Marçal não é a galera de 16 a 24 anos. É uma galera de 30 e tantos, 40, que eventualmente fez uma faculdade, que ralou e falou, não, minha vida vai crescer, eu vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, vou casar. Aí não aconteceu nada disso. A pessoa tá dependente. Aí esse cara tá lá, fazendo o Uber dele, aí o Marçal, sua vida vai melhorar, aí você tá indo mal porque seu mindset tá errado. Aí o cara, é isso. Meu mindset estava errado. As condições materiais e econômicas do Brasil, ele não está discutindo. As condições que aumentam a produtividade da pessoa, ele não está discutindo. Ele vai ensinar você que você vai melhorar teu mindset, porque ele melhora o mindset. Aí ele tem um mindset tão bom que ele derrota um tubarão se ele brigar, se o helicóptero cai, ele dirige. Ele disse que ele seria mais rápido dirigindo um Fórmula 1 do que o Ayrton Senna. Ou seja, ele é o bonzão com o mindset dele. Ele deprime a pessoa para depois levantar. Exato, ele deprime, diminui. Exatamente. É a grande estratégia. Ele te joga para baixo e mostra como ele é o bonzão. Ele fala, você me dá um dinheiro, eu te ensino a ficar como eu. E aí, por isso que ele tem que falar, eu tenho 10 Rolex, eu tenho minha casa, não sei o que, eu sou bilionário. Mentira, ele não é bilionário. E aí ele inventa isso pras pessoas. A pessoa que já tá muito mal, que ela falou, minha vida tá dando errado, ela fala, pronto, eu vou comprar um curso com esse cara. E é o que interessa para ele. Botou o dinheiro lá dentro, ele gira o dinheiro, vida que segue, e parte pro próximo aplique. Nosso colaborador, advogado, Dr. Gleidson Loyola, também está aqui. Dr. Gleidson, é bem-vindo à nossa programação. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Isaías. Obrigado pela oportunidade. Me pegou de surpresa, Renan, mas já que eu estou aqui, gostaria de fazer uma pergunta a você, ou duas, se você permitir. Claro. Em primeiro lugar, eu lhe acompanho, vejo algumas coisas que você publica na internet, alguns vídeos, você faz um podcast, se não me engano, né? O Análises Renais. Isso, já vi algumas coisas. Assim, em primeiro lugar, eu acho importante, viu, Isaías, a gente ter, sair um pouco dessa polarização, ter outras opções, outros candidatos, pessoas novas, pessoas com idade nova ainda, que também a mente é fresca e tem
coragem de enfrentar os obstáculos, propor ideias diferentes. E daí eu estava vendo um pouco da sua história e vi que você cursou Direito, né, Renan? Sim. 2014 você... Não, eu fiz em 2003, 3? mas eu larguei a faculdade. Eu fiz Direito na USP, na faculdade Pois de eu Direito. vi, você ajudar seu pai, não é isso? Nas empresas? Não, Você saiu? eu na verdade, eu prestei vestibular e eu tinha como objetivo passar na USP. Tá. Porque era uma coisa meio de se provar. Lá, isso é muito lá de São Paulo. Aqui já tem muito assim, do passar no ITA, né? Sim, que é a faculdade de exatas mais difícil. E a maior bancada, só te interrompendo, a maior bancada do ITA é cearense. Sim. Então, pra mim, era uma coisa assim, cara, eu preciso me provar que eu passaria na USP. E aí eu falei, qual é o curso mais difícil de humanas? É o de Direito, eu vou passar no Direito. Só que eu nunca tive muita vocação de advogado. O lance é que eu amei a faculdade, não pelo curso, mas pelo aspecto político. Muitos presidentes saíram de lá, acho que 11 presidentes saíram da faculdade. Você tem um ambiente político muito interessante, muita discussão filosófica. Então eu aprendi a me tornar, vamos dizer, uma pessoa que pensa política lá. Mas deixa eu perguntar, você virou bacharel, só não fez a UAB? Não, eu larguei a faculdade. Certo. Eu larguei e fui trabalhar. Porque eu não conseguia ficar dentro da sala de aula. Eu sou muito Mas após isso, você cursou, fez alguma outra faculdade ou não? Não. Assim, eu sempre fui muito estudioso. Certo. E aí eu comecei a estudar as coisas por conta própria. Ler. Tem documentário, mas basicamente ler. E fiz meus próprios programas de leitura e fiquei lendo sozinho. Só se permite fazer a última pergunta, Isaías? Pois não. Não sei se você já tocou no Ciro Gomes aqui, a gente não pode deixar de tocar, né? Se você falou alguma coisa ou não, eu não tive como acompanhar, mas eu gostaria de saber da sua opinião sobre o Ciro Gomes, o que é que você acha ele politicamente e se para você o Ciro é um homem honesto. Eu acho que sim. Eu vou te dar até um caso, tá? O Ciro Gomes foi alvo de uma operação alguns anos atrás, 2021, eu acho. E a operação claramente era uma operação de busca de provas, a famosa pescaria probatória. E era uma operação baseada em nada. E eu fui a público, e o Ciro era adversário nosso. Vira e mexe da declaração sobre eles são os moleque. Eu defendi ele naquele caso. Porque o governo Bolsonaro, na época, tinha muita coisa estranha acontecendo naquela época. E na época eu vim em defesa dele. Eu não acho o Ciro Gomes problemático nessa área. Eu tenho discordâncias estratégicas com o Ciro Gomes e tenho discordâncias em termos de programa com o Ciro Gomes. Mesmo tendo alguns fins em comum. O Ciro Gomes ele acredita que o Brasil precisa formar a classe média com industrialização. Eu também acredito nisso. Ele acredita que o Brasil tem que ter um plano de desenvolvimento. Eu também acredito nisso. Ele tem o dele, eu tenho o meu. Eles são diferentes. Entendeu? Mas assim, um cara que acho que na carreira dele ele tomou decisões erradas em ficar próximo das esquerdas do PT. Acho que ele pagou um preço por isso. Acho que ele não conseguiu transformar o movimento político dele em um partido político, então tem que depender do PDT. Eu acho que foi muito humilhante para ele, nas eleições de 2022, ter participado. O PT chamou ele de nazista, ele foi chamado de nazista, tratado como um cachorro. Aí tem que vir no segundo turno, não, eu declaro meu apoio ao Lula. Que coisa horrível, eu nunca faria isso. Porque seria o equivalente a mim, que fui minha família perseguida pelo bolsonarismo, a ter que declarar apoio ao Bolsonaro. Eu não vou fazer isso. Sabe por que eu vou fazer isso? Não só por conta da minha família. E porque nós somos homens, nós temos que honrar nossos pais antes de tudo. Mas porque, meu Deus, eu tenho um grupo político, essas pessoas foram pro inferno comigo. E a turma do Ciro foi pro inferno com ele. Eu não posso chegar no final e falar, eu me rendo pra esses caras. Não vou me render. Nem que meu grupo acabe e a gente morra na praia, eu não vou me render. Renan, você falou que o Partido Missão, antigo MBL, vai ter candidato próprio aqui para a disputa do governo do Estado, não é isso? Vamos construir essa candidatura. Tá. Tem possibilidade de sentar com o Ciro e um possível apoio à candidatura? O Ciro ainda não falou, né, que é pré-candidato ao governo do Estado, mas se fala muito nos bastidores que possivelmente vai ser ele. E se por acaso sendo ele, é possível essa conversa entre o Partido Missão e o Ciro Gomes, ou já bateram o pé que vão ter candidatura própria? Se for é num segundo turno. Porque nós vamos ter candidatura. E tendo como base algo muito claro, que são duas premissas que a gente precisa ter aqui pro Ceará. A primeira é o aniquilamento do crime organizado. É aniquilamento. E não existe condescender com nada que não seja o aniquilamento do crime organizado. Por quê? Porque a situação aqui é pior do que o Rio de Janeiro. A gente fala muito do Rio de Janeiro porque é anedótico. O Rio aqui. O Rio realmente tem um problemão. Agora, aqui tá muito pior. Os índices de homicídio em Sobral estão muito acima da taxa nacional. Então, isso tem que ser resolvido. 1. E 2. Ter um plano, e o Ciro é afeito a ter planos, que emancipe os municípios daqui. O que é emancipar os municípios dos estados? Fazer eles terem arrecadação, ou seja, desenvolvimento econômico. E eu sei que Sobral é um caso, eles sempre usam Sobral como um caso especial. Eu vim para Sobral e elogiei muito Sobral. Sobral parece uma cidade do interior de São Paulo. Minha família é do interior de São Paulo.
tem uma economia diversificada, você vê uma manufatura aqui, uma manufatura ali, comércio aqui, comércio ali. Beleza, como fazer o estado do Ceará ser várias mini Sobrais na maior parte das cidades? Juazeiro tem um polo ali, tem o Crajubar, eu adorei o termo ali naquela região. Tem muita coisa pra gente desenvolver, tá? Vamos desenvolver. Qual o plano? É isso. Num segundo turno podemos conversar isso, só que antes do primeiro nós vamos vir com o nosso plano e vamos tentar ir pro segundo turno. Obrigado. Ok, olha, pedir perdão aqui à nossa audiência, está chovendo aqui de questionamentos, sabe, os mais variados, e não dá pra gente dar conta, tá bom, Bobão? Ok? A gente pede mil perdão. Essa aqui é do nosso ouvinte, que diz assim, o que ele acha da escala de trabalho no Brasil e quais projetos para a educação? Projetos para educação, vou começar pro final, depois eu vou escola de trabalho. Vamos lá. Educação de maneira clara, o Brasil gasta muito com educação, de verdade. Em termos de orçamento ele gasta. O problema é que ele gasta muito mal, ele está investindo no ensino superior, e mesmo o ensino superior não está produzindo pesquisa amiga da iniciativa privada para a gente ter pesquisa saindo da universidade, se juntando com as empresas e a gente gerando, vamos dizer, produtos com complexidade para melhorar o Brasil. Quando fez, deu certo. Embraer, mais ITA, aviões, Brasil concorrendo mundialmente. Embrapa, mais agro brasileiro, melhor agro do mundo. Quando a gente fez direitinho, deu certo. Só que uma parte dos casos a gente faz errado, tá? Na parte do ensino básico, que é onde o problema tá, boa parte do dinheiro vai para o ensino superior e não vai para o ensino básico. O ensino básico tem que ter grana, investimento, e tem que ter critérios objetivos de avaliação. Se a escola está indo bem, recebe mais recursos. Se a escola está indo mal, troca toda a diretoria. Alunos que estão indo bem nas escolas básicas, o aluno está na escola pública básica, não está com 8, 9, 10 anos, tirando altas notas, vamos tirar esse aluno dessa escola e já vou mandar correndo para a melhor escola particular que exista. Ah, tem uma escola, vou melhor. Por quê? Porque eu não vou querer mais sistema de cota. Eu quero pegar a pessoa, não importa se seja negra, branca, parda, índio, lá no ensino básico, e eu vou fazer esse cara ter a melhor escola possível, se ele estiver tirando as melhores notas, para esse cara concorrer e passar no vestibular por conta própria. Inclusive dar uma bolsa para a família dele. Porque isso é investir no capital humano. Sempre vai existir em qualquer sala de aula, em qualquer lugar do Brasil, 2, 3, 4, 5% de pessoas altamente inteligentes. Eu preciso achar esses caras, especialmente os que estão em condições hipossuficientes, ou seja, vindo de famílias pobres, e já mandar para as escolas mais prestigiadas, não importa se seja caro, não importa se seja de elite. Que aí esses são os caras que vão passar no vestibular. Se não acontece o que aconteceu agora no Rio de Janeiro, que um cara que ficou em milésimo, 200º, 34º, passou numa vaga para medicina na UERJ, que só tinha 104 vagas, porque ele era trans e negro. Como é que é? Um cara que não tinha nenhuma condição de estar naquela vaga, só entrou naquela posição porque tinha cota para trans e negro? Que isso? Não. Se ele era inteligente e capaz, e olha que esse rapaz, ou essa moça, nunca sei dizer aí que ele estudou em escola particular, cara, e não conseguiu passar, mas aí ele vinha entrar com a cota. Isso é picaretagem. Então, eu quero pegar assim, você é um menino negro, tira notas altas numa escola no interior do Ceará. Vem aqui, pega você, fazemos um provão, passou no provão, notas mais altas, pega esse moleque, coloca esse moleque nas melhores escolas. Com uma bolsa ainda pra ele ir pra escola, pra ele até poder ter roupa pra ver os meninos que tem mais dinheiro e não se sentir humilhado. Esse é o melhor investimento que o Estado faz. Sair de graça. 2, nós vamos voltar com o método fônico na escola. O que é o método fônico? É o método que a gente aprendeu a ler e escrever. Hoje tem outros métodos alternativos e as pessoas estão tendo déficit de aprendizado para ler e escrever. E não só ler e escrever e aprender a recitar, a falar em público. As pessoas perderam a capacidade de ler e ler com fluência e falar com fluência. Tudo isso, matemática, português, matérias básicas, não esse currículo todo confuso do novo ensino médio. E aí, até os 12 anos de idade, a criança, e o Mississippi nos Estados Unidos pegou o pior estado em termos de notas em avaliações nos Estados Unidos e colocou entre os primeiros. Até os 12 anos, os professores da escola se certificarem que todo mundo lê, escreve e faz as operações matemáticas de maneira perfeita. Quando eles se certificam disso, o aluno se forma sozinho nos próximos anos, ele melhora sozinho. E, ao final, muito curso técnico. Alemanha e China focam muito em cursos técnicos, sem focar, eu preciso entrar na faculdade. Não, às vezes você precisa de um curso técnico, que vai te dar um emprego numa fábrica, que vai te dar emprego numa operação comercial, aprender a usar as novas tecnologias de internet. Com isso aqui, a educação se torna útil para as pessoas e forma cidadãos melhores. Tá? A outra coisa é sobre escala de trabalho. Eu quero flexibilização do modelo de contratação e demissão. Muita flexibilização. O mundo está muito diferente. A CLT foi montada num contexto lá dos anos 40. Hoje eu preciso de flexibilização. As pessoas querem fazer seu próprio horário. Porque se fosse isso, esses milhares, vamos botar aqui milhões de pessoas que trabalham com entrega ou com Uber no Brasil, com aplicativos, elas estavam loucas correndo atrás de um emprego CLT numa lojinha e não é isso. Elas preferem ganhar, vou dar um exemplo aqui de São Paulo, 5, 6 mil, 6.500 reais sendo entregador, fazendo o próprio horário, mesmo sendo extenuante, do que ganhar menos dentro de um regime CLT.
Então, nós temos que ter leis que tornem a economia mais competitiva para todo mundo ganhar mais e liberdade laboral. Precisa de liberdade, porque onde tem liberdade laboral, as coisas cresceram mais. Coreia tem liberdade laboral. A China tem uma liberdade laboral maior do que a nossa. A China, não é um país como a China. Então precisamos ter liberdade laboral. Eu acho essas discussões, não, tem que acabar com essa escala aqui. Cara, isso é perda de tempo, isso é uma discussão lá do século passado. A gente está no século XXI. Só mais um aqui, é da nossa ouvinte. A base de combate à corrupção são os servidores públicos concursados com estabilidade e recebendo salários dignos. Privatizar o serviço público é aumentar o cabide de empregos, que é o que vem ocorrendo com o serviço público lentamente por meio da contratação de ONGs e terceirizadas. Pergunte sobre esse assunto ao entrevistado. Pois não. Mas olha só, quem faz o combate à corrupção está em órgãos de Estado. Por exemplo, a Receita é um órgão de Estado. A Polícia Federal é um órgão de Estado. A gente não vai mexer nos órgãos de Estado. O que não vai ter é juiz recebendo super salário. Não vai. Promotor recebendo super salário. Não vai. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos também acabar com a cultura do concurso pelo concurso. O cara quer passar um concurso para pegar um super salário e não servir ao público. O nome servidor público quer dizer que ele serve ao público. E não ele se serve do público. Então existe essa concurso, e essa pessoa que mandou isso com essa preocupação, ela não está preocupada com a corrupção. Ela está preocupada em lutar pelo servidor. Veja só, o servidor no Brasil é privilegiado. Ele ganha, o servidor ganha no Brasil mais do que a média nacional, e o servidor tem estabilidade. A pessoa que paga o salário do servidor não tem estabilidade no trampo dela. Não tem. Então, assim, é injusto ela ficar só falando no interesse do servidor. Antes de tudo, vem o interesse do povo, o interesse público. E eu não tenho nada contra o servidor. Pelo contrário, eu quero fazer uma faculdade, uma escola de administração no Brasil, igual tem na França, para colocar pessoas para servirem o Brasil dentro do serviço público. Eu sou a favor disso. Mas eu sou a favor do servidor público servir ao público. E não se servir do público. O que acontece é, a gente tem policial na rua que ele está servindo ao público. A gente tem professor que está servindo ao público. A gente tem funcionários administrativos em vários setores da administração pública que estão servindo ao público. Mas tem um monte de gente que não quer servir ao público. E esses caras, são meus inimigos. Esses caras são tão problemáticos quanto um ladrão. E eu vou combater eles. E eu acho que ela também deveria combater. Renan, nosso tempo acabou. Eu não sei se dá para você fazer, dizer o que lhe parece a cidade de Sobral e deixar uma mensagem para a nossa audiência. Vamos lá, eu gostei muito de Sobral. Eu estou rodando majoritariamente no Nordeste. Ela volto a falar, eu tenho muito carinho pelo interior de São Paulo, que é de onde minha família mora. Boa parte dos meus avós vieram do interior de São Paulo. E ela se parece uma cidade do interior de São Paulo. E por que eu gosto? Eu queria que o Brasil fosse um grande interior de São Paulo. Que é cidades que têm uma economia diversificada, tem um pouco de água, tem serviço, tem um pouquinho de administração pública, tem um pouquinho de indústria. E eu vi tudo isso em Sobral. Então eu gosto desse modelo. Eu gosto. E acho assim, por que a gente não leva isso para outros lugares? Então há um esforço aqui em ser algo interessante. E eu acho que esse algo interessante é algo que tem que ser, vamos dizer, replicado como modelo de cidade. Outra coisa que eu vejo aqui, caminhão entrando e saindo. Eu passei por várias cidades do interior do Nordeste que não tem... Por 2 horas você corria na estrada, não tinha um caminhão passando. O que significa isso? Não tem atividade econômica, não está circulando produto. Se não está circulando produto, não tem dinheiro de verdade circulando. Então aquelas cidades, do ponto de vista orçamentário, são fantasmas. Aqui eu vi. Então, o recado pessoal do Sobral é o seguinte, que o Brasil seja mais parecido com esse modelo de cidade. E para fazer isso, a gente tem que tornar o Brasil mais competitivo. É isso. Nós temos que tornar o Brasil mais competitivo desesperadamente. O Brasil tem jeito? Com certeza tem. Na verdade, as pessoas são muito negativas sobre o Brasil. Porque não pode ter uma mentalidade daquela ouvinte que falou, não vai dar pra mudar. Porque dá pra mudar sim. Tem que ter muita vontade. A questão é que quem tá ocupando posição de poder no Brasil não presta. Tem que ser substituído. Eu passei batendo aqui, vai ser a última, com certeza. É para você comentar sobre orçamento secreto, mensalão, petrolão e vai. É cadeia pra tudo. Emenda PIX. Fazer uma síntese disso. Né? Pois não. Quer um comentário geral disso? Isso aí é o reflexo de um sistema de incentivo que nós temos no Brasil, que faça com que pessoas ruins cheguem em posições de poder, e aí elas transformam tudo isso em meios de ganhar alguma coisa. O que era o petrolão? Eram indicações feitas em estatais e contratos tocados por empreiteiras, amigas dessas indicações políticas, que permitiam um sistema de roubalheira multimilionário com dinheiro público. O que é o escândalo do Banco Master? Tráfico de influência usando gente no judiciário e na política para obter benefícios para um banco ganhar muito dinheiro e pagar todo mundo no processo. O que é a emenda PIX? Né? Na verdade, não é exatamente a emenda PIX. O que é o orçamento secreto?
que utiliza essas emendas que ninguém sabe para onde vai. O orçamento secreto são emendas que não são capazes de ser fiscalizadas, que o político usa o empreiteiro amigo dele e o prefeito amigo dele para roubar. O que é o escândalo do INSS? São entidades que foram criadas para se apropriar do dinheiro dos aposentados usando um crédito líquido e certo, que é a aposentadoria deles, sem que o aposentado sequer perceba, porque são pessoas idosas, eles nem sabem olhar direito o próprio extrato bancário. Todos esses escândalos têm o que em comum? Um agente público que se corrompe e um agente privado que é o corruptor. Todos esses caras têm que ter lei muito dura para ficar ambos na cadeia. Todos muito na cadeia. Hoje, nossas leis fazem com que esses caras cometam os crimes porque tá fácil. Eles vão ganhar muito dinheiro e eles dificilmente vão em cana. Uma mensagem para o nosso ouvinte. Sejam ambiciosos. O futuro pode ser muito melhor do que vocês imaginam. Não aceitem a mediocridade. Não aceitem que sua cidade é uma porcaria. Não aceitem que você tem que ser pobre. Não aceite que você e seus familiares têm que viver de recursos vindo do governo federal, de um cartão do Bolsa Família, de um Vale Gás. Nós podemos ser muito maiores, nós podemos ser grandes, nós podemos ser uma das nações mais importantes do mundo e você pode ser parte disso. Nós na verdade, nascemos para isso. Nossos pais, avós, bisavós tornaram esse país um dos maiores territórios do mundo. Nós temos população, recurso natural, temos gente, temos capital humano. A gente só não é porque nós escolhemos ser liderados por retardados mentais e ladrões. E é só tirar o retardado e o ladrão que a coisa começa a andar. Obrigado.